Vamos lá, cara, Kleber, né? Começar a falar que eu achava que seu nome era Kleber Kashima. Então. É Kleber Kashima. Isso. Que K de quê mesmo? K de Kobayashi, que é a família da minha mãe, né? E Shima, meu Kobayashi sobrenome falou mesmo. assim, pô, se eu usar Kobayashi vai dar ruim, né? Os filmes, você assistiu aquele filme, Os Suspeitos? Não. Tinha o Kobayashi, era um vilão. Não, eu nem sabia. Isso. Eu falei que ia dar ruim e o pessoal conseguia aprender a falar, né? Kobayashi. E aí é o nome de vilão, rapaz. Cara, vamos lá. Irmão, você, cara, tem uma história muito legal na música, né? Eu estava comentando aqui que eu lembro muito de você da época das revistas. Exato. Eu tinha aquele sonho também, né? De um dia fazer parte das revistas, né? Eu sempre digo que eu fui o cara que entrei na revista, quando entrei acabou. Sabe você chega na festa no final. Cover guitarra, né? Cover você guitarra. chegou. Eu cheguei em 2010. A época do Valmir, era o Regis Tadeu, né? Regis Tadeu. 2010, Regis Tadeu. Durou pouco tempo ali, fiquei mais ou menos 1 ano e meio como colunista e tal. E eu lembro de você lá, né, trafegando entre as revistas. Você fez parte basicamente de todas as revistas do Brasil, né? Todas, então vamos lá, irmão. Você também tem uma história bacana que você não é aquele cara que, desde o início, pode se dedicar integralmente à música, né? Você teve que, por um tempo, ter jornadas duplas. Isso. Então fala como que foi essa transição para você já se tornar um profissional e viver 100% da música. Então, não foi tipo da hora... não foi assim uma coisa que... eu vou parar de fazer tudo e tentar viver só de música. Foi uma coisa gradativa, né? Então, meu primeiro emprego, quando eu era adolescente, ainda era uma videolocadora. Então, esse é o meu único hobby, assim, fora a música, né? É a minha paixão pelo cinema. E aí começou com a locadora e depois eu virei dono da locadora. E aí nesse tempo eu fazia faculdade de música e aí eu já comecei a tocar também por aí, né? E foi engraçado que logo que eu me formei, tinha uma banda de baile que era uma das maiores, né? Eu acho que, se eu não me engano, existe, a banda Santa Maria. E aí os caras, eu não fiz nem o teste, porque os caras falaram, pô, o cara é bacharel, né? Naquela época não tinha muito esse negócio de bacharel em música. Eu não fiz nem o teste, eles já me chamaram só porque eu era formado, entendeu? Era bacharel em guitarra? Em guitarra. Não, desculpa, bacharel em violão erudito. Sou bacharel em violão erudito, aí depois eu fiz o LM, guitarra, jazz, improvisação, tudo. E aí o que acontece? Eu entrei nessa banda de baile, aí eu comecei a dar aula, porque eu, pela questão de ser formado, né? Comecei a dar aula em escolas ali perto da minha casa. E aí a coisa começou a crescer, assim, de tempo também. Comecei a ter muito aluno e tocar todo final de semana. E a locadora acabou, não tinha mais tempo assim de ficar lá. E acabei vendendo, montei meu estúdio, que hoje é lá na minha casa, lá em Santana. Com a grana que você vendeu a locadora? Com a grana da locadora, que era a época que ainda tinha locadora de bairro. Depois começou a vir Blockbuster, aí o negócio começou a ficar, né? Então foi naquele período lá, no final dos anos 90, mais ou menos. E aí foi... Então, uma forma gradativa. Aos poucos, a música começou a tomar conta de todo o meu tempo. Assim. Locador, sabe que meus filhos não pegaram, né? Aí, esses dias a gente estava comentando sobre isso. A minha esposa comentou assim, você sabia que nas locadoras antigamente tinha a sessão de vídeo adulto, que era separado, né? Você lembra disso? Sim. E tinha, tinha? Tinha também. E tinha multa. E tinha multa se não rebobinasse a fita, né? Tinha multa. Lembra? Você viveu essa época, né? E aí foi aí que eu aprendi um pouco da questão de empreendedorismo, né? Porque eu tive que meio que tocar a locadora durante muitos anos, assim, sabe? Então foi daí que eu já sempre tive essa questão de ter meu próprio negócio e tal. E foi daí que a escola começou na minha casa. E aí depois foi para um outro lugar maior. E hoje tem essa segunda unidade, né? E a gente tem parceria com outra escola, que é o Colégio Bilíngue Mater Dei, né? Uma das melhores escolas lá de São Paulo também, né? Temos aulas de musicalização infantil. Então, minha vida sempre foi assim, foi a questão da música. E foi interessante porque, quando eu me formei, a questão da revista, né? Que a gente, como que começou essa questão da revista. Então, quando eu me formei, eu fiz um anúncio pago. Primeiro foi na Cover Guitarra. Aí eu pagava os anúncios lá todo mês. E aí, um dia, era o Valmir Tavares, se eu não me engano, que era nessa época. E aí ele falou, pô, o cara todo mês aqui anuncia, paga direitinho, né? Aí estavam precisando de alguém para fazer transcrição. Na época chama transcriptor, né? Existia essa função, digamos assim, né? E aí foi aí que eu comecei. Então, primeiro era permuta. Não ganhava nada. Tipo assim, fazia uma transcrição e aí eu não pagava mais o anúncio, entendeu? E aí eles me davam um anúncio todo mês, né? Depois você chegou a receber alguma coisa? Depois sim, mais para frente sim. Mas no começo era uma permuta de uma transcrição, né? E era engraçado que as pessoas falavam assim naquela época, como que fazia a transcrição, né?
tipo, era no mouse, né? Colocar nota por nota ali. Então a gente usava o programa Finale, né? Ah, já tinha Finale. Já tinha o Finale. Não, primeiro era o Encore. Desculpa, primeiro era o Encore, depois foi o Finale. Você já pegou, então, a tecnologia, né? Peguei. Era a época do PC, né? Os PCs, os primeiros PCs e tal. E aí foi... Você que ano, mais ou menos, você lembra? Foi em 90 e... Eu acho que foi em 98, 99. A primeira Guitar Player foi em 98, eu acho. Entendi. 98. E aí, beleza. E eu tinha que... Aí começou o negócio do MIDI, né? Foi aí que eu comecei a mexer com o negócio de MIDI, porque naquela época eu tinha que usar um Roland GR, ligava a guitarra MIDI no Roland, e na época o PC não tinha nem a entrada MIDI, né? Era a entrada de joystick. Você ligava um adaptador do Roland GR no joystick, aí você tocava e você tinha duas opções. Ou você escrevia nota por nota, ou você escrevia gravando em tempo real, que sempre dava erro, né? Então eu colocava... Por isso que eu gostava de transcrever um Malmsteen, que era tudo sextina, tercina, era mais fácil. Eu colocava lá, eu quero sextina, eu tocava e ia escrevendo sextina. O pior era o Stevie Ray Vaughan, que era band pra caramba. Nossa, isso... Aí eu tinha que fazer tudo na mão, né? Mas eu não entendi, a guitarra você plugava pra quê? Pra tocar e reconhecer MIDI, transformar a nota da guitarra em MIDI note e já escrevia no Finale, no Encore. Então você já tinha esse recurso. Já tinha o recurso época, MIDI, já havia, tipo assim, pelo menos não estava 100%, mas você corrigia depois. Corrigia depois. Não, que se eu fosse escrever na unha, né? Tipo no mouse ali, ia ficar uma eternidade, né? Eu sabia que com as minhas transcrições eu sempre fiz unha na unha assim. Então. Eu sabia que tinha essa possibilidade. Isso aí, é anos 90. Caraca, já tinha entendeu? isso aí na época, cara. E aí depois, né? Começou assim. E aí depois, com o tempo, veio... Então, primeiro foi a cover guitarra, né? Aí depois veio... Então, aí tinha a Guitar Player. Depois foi a Guitar Player, que na verdade a Guitar Player, ela foi, acho que a primeira, uma das primeiras revistas de guitarra, que era traduzida da Guitar Player americana, né? Aí depois a própria Guitar Player lançou uma segunda revista que era a Guitar Class, que foi em 2001, se eu não me engano. E essa eu participei da primeira até a última edição. Essa o Valmir era o editor mesmo. Eram os mesmos donos? O mesmo dono da Guitar Player e Guitar Class. A cover guitarra não, era outra. Era uma concorrente, digamos assim. Sim. Mas o dono era músico ou não? Não, acho que era da área de marketing. Você nem sabe quem era, assim? Putz, eu esqueci o nome dele. Mas não era músico, não. Era tipo jornalista, assim, mexia com mais nessa área, né? E a Guitar Class, aí que a coisa realmente começou a virar bastante, assim, principalmente na Guitar Class. Porque lá eu tive um papel mais assim de destaque. Eu fazia todas as matérias de capa que chamava 100%, né? Então, tipo, 100% slash. Aí pegava lá, destrinchava... E naquela época tinha a foto, né, da posição, assim, sabe? Aí na revista eu ia lá, tirava foto da posição e tal. Escrevia todas as tablaturas, fazia matéria, né? Foi uma época muito legal que eu fiz também uma matéria chamada Vivendo de Guitarra. Entrevistei o Vander Taff, entrevistei... Nossa, muitos guitarristas. Fiquei durante anos, assim, indo na casa, fazendo... Aí você tinha um salário mensal para isso? Não era salário, era por matérias mesmo. Então, tipo, a matéria 100%, pagava tanto. Você lembra matéria mais ou menos, de guitarra. Você tem alguma ideia, trazendo para o presente hoje, era significativo ou era mais... Não, era legal, assim, era alguns milhares de reais. Assim, era mais de R$1.000, se for no tempo de hoje, assim, sabe? Por matéria, tipo, a 100%, você vai fazer a 100%, hoje talvez seriam uns R$2.000, talvez, no dinheiro de hoje, mas eu não me lembro, mas era uma grana legal, assim. Entendi. E aí eu fazia várias, né? Teve mês que eu fazia uma transcrição, uma matéria de capa e uma entrevista do Vivendo de Guitarra. Então eu ficava, quase a metade da revista era eu que entregava as matérias, entendeu? Entendi, que legal. E aí depois, aí eu voltei na cover guitarra, que era o Regis Tadeu, inclusive quando eu fui capa 2 vezes da cover guitarra foi graças ao Regis, que hoje é meu amigo e tal, né? E depois veio a Guitar Load, que foi a primeira revista online, né? Que tem até hoje, do Bruno. E aí eu fiz o primeiro guia de pedal, que foi uma revista online também. Bruno Custódio, né? O grande Bruno, um abraço, Bruno. Tinha o Jonatas também na época, que é um grande amigo até hoje, né? E aí depois eles fizeram o primeiro guia de pedais, que foi muito legal também. Foi em 2014, se eu não me engano. E aí depois, no final, a última revista realmente foi a Total Guitar Brasil, né? Isso foi na época que eu estava na MT.
foi totalmente na contramão, quando já tinham acabado com cover guitarra e guitar play, os caras resolveram lançar uma revista física, né? Ficou pouco tempo, acho que 2 anos, se eu não me engano, 2 ou 3 anos, né? E lá eu fazia as traduções dos reviews de equipamento, e alguns equipamentos nacionais eu cheguei a fazer também, eu mesmo escrevi o review. Né? Mas a maioria era tudo traduzido, né, da inglesa. Mas quer ver uma coisa interessante, cara? Eu estou viajando muito de avião atualmente. Certo. E sempre quando eu passo assim nas livrarias, eu sinto falta de ver uma revista Nossa, de eu também, adorava. Eu lembro que tinha... Pô, cara, olha assim, não tem nada. Eu falei, nossa, era tão gostoso. Você pegar uma revista e folheando ali, né, cara? Você chegou a ver as guitar players americanas que tinham um vinil plástico, assim, que era mole? Eu tinha um vinil pequeno? Que você destacava e era um vinil e tocava. Eu tinha um do Steve Vai, cara. O Steve Vai tinha uma lição que eu lembro até hoje, assim, que eu peguei, coloquei o vinil e vinha a tablatura na revista e eu tirei a música. É sensacional, cara. Caraca, que doideira isso, né? No Japão ainda valoriza muito, né? A Young Guitar no Japão ainda é forte, né? A revista impressa lá, né? Os caras lá, eles têm esse... É engraçado, né? Ele, ao mesmo tempo, é um país tecnológico, mas ao mesmo tempo eles ainda usam fax, hoje ainda, no 2026, né? É muito louco isso. Isso é uma coisa interessante, cara, porque eu acho que a Total Guitar tentou voltar com papel, mas eu não acho que não foi um bom timing, mas eu acredito que possa ter um timing de volta, porque tem gente fazendo revista, voltando a fazer revista, né? Sim. Por exemplo, eu gosto de ler livro físico, cara. Eu também. Não consigo eu tenho digital. Kindle, mas não uso mais, bicho. Exatamente. Eu gosto de pegar, anotar, dobrar a folha. E foi uma época muito bacana, assim, cara. Essa época das revistas foi uma fase que realmente eu aprendi muito também, né? Porque eu ia fazer as entrevistas com grandes guitarristas e essa coisa também de estar com a questão de que eu sempre gostei da parte didática, né? Por isso que eu gosto de dar aula até hoje. Então, fazer as partituras, escrever, transcrever, né? Foi muito legal. E a parte das entrevistas era o Vivendo de Guitarra da Guitar Class. No final, a pessoa tinha que tocar algum arranjo, assim. Então, eu lembro, por exemplo, do Lenny Gordon, né? Ele fez lá um improviso lá do Someday My Prince Will Come, fez um Walking Back, e eu tinha que tirar aquilo, entendeu? Eu filmava, na época, eu levava aquelas Handicam da Sony, Super 8 e tal, eu filmava e eu tinha que tirar e transcrever, e às vezes tinha que adaptar alguma coisa, não entendia direito como ele fez, então, cara, foi para mim um grande aprendizado. E sem contar que eu ia na casa até o Juninho Afran, fui lá, o Espelhos Mágicos, né? Aí ele fez uma videoaula, eu tenho isso lá na casa dele, ele me ensinando ali nota por nota e eu tinha que escrever. Então foi um ótimo exercício, né? Um estudo fantástico, assim, sabe?